Olá, a paz do Senhor para todos. Eu sou Francisco Isidório e quero compartilhar com todos meus irmãos em Cristo um pouco do estudo sobre a parábola do credor incompassivo. Eu quero aqui deixar para a meditação o versículo 23 ao 25 do capítulo 18, que nos fala sobre a parábola do credor incompassivo, que assim nos diz, verso 23: Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar o seu senhor, mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Até aqui é a minha leitura. Bom, meus irmãos, a parábola do credor incompassivo é uma das parábolas de Jesus que está registrada no Evangelho de Mateus. O significado da parábola do credor incompassivo revela a importância da misericórdia e do perdão. Essa parábola também é conhecida como a parábola do servo ingrato ou a parábola do servo mau. Na parábola do credor incompassivo, Jesus fala que o reino dos céus pode ser comparado a um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Um desses servos lhe devia 10.000 talentos. Como o servo não tinha como pagar a conta, o rei mandou que ele, sua esposa e seus filhos fossem vendidos, com tudo o que possuíam, para a dívida ser quitada. Então o servo prontamente se prostrou-se diante do rei e suplicou por misericórdia. Ele disse: Tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. Diante do pedido do servo, o rei teve muita compaixão e cancelou a dívida e o deixou livre. Depois disso, o servo que teve sua dívida perdoada se encontrou com um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Ele agarrou esse homem e começou a sufocá-lo, enquanto exigia o pagamento da dívida. Então o conservo se prostrou diante dele e implorou por misericórdia. Mas o homem não teve compaixão do devedor e mandou que o lançasse na prisão, até que ele lhe pagasse a dívida. Quando os outros servos viram o que tinha acontecido, tão logo foram contar ao rei. Então o rei chamou o servo incompassivo e lhe disse que ele também deveria ter usado de misericórdia com o seu conservo, da mesma forma com que ele recebeu misericórdia antes do rei. Indignado, o rei entregou aquele servo mau aos torturadores até que ele pagasse sua dívida. Jesus termina a parábola do credor incompassivo fazendo um importante alerta.
Ele diz: assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Isso nós podemos perceber em Mateus, capítulo de número 18, verso 35. O credor incompassivo, Jesus contou essa parábola antes de deixar a Galileia, a partir para a Pérea, um território da Judéia, que ficava a leste do Rio Jordão. A parábola do credor incompassivo serviu de resposta a um questionamento de Pedro acerca do perdão. Essa parábola, meus irmãos, aparece num contexto em que Jesus trata da disciplina eclesiástica, especialmente com relação ao tratamento que deve ser dispensado a um irmão culpado. Diante disso, o apóstolo Pedro perguntou a Jesus sobre quantas vezes se deve perdoar a um irmão culpado. O apóstolo perguntou se ele deveria perdoar até 7 vezes aquele que lhe ofendesse, mas Jesus indicou que o compromisso com o perdão deveria ser muito maior, a saber, 70 vezes 7. Foi nesse ponto que Jesus introduziu a parábola do credor incompassivo. Jesus formulou uma narrativa com elementos bastante familiares aos seus ouvintes. Ele fala de um Senhor poderoso, um rei que chama seus servos para acertar as contas com eles. Esses servos, logicamente, parecem ser oficiais de grande importância em seu reino. Talvez Jesus tivesse em mente os governadores de províncias que tinham o dever de cobrar os impostos reais e repassar o valor acerca do rei. Isso pode explicar o tamanho da dívida do servo compassivo. O servo devia 10.000 talentos. Um talento era a mais alta unidade monetária da época. Um talento equivalia a no mínimo 6.000 denários romanos ou dracmas gregas. Um denário ou uma dracma era o soma paga como salário pela jornada diária de um trabalhador. Isso significa, meus irmãos, que um operário precisaria de 1.000 semanas para ganhar um só talento. Então, mesmo para um administrador de província, a soma de 10.000 talentos era uma quantia impagável. Alguns comentaristas arriscam uma projeção do que significa uma quantia de 10.000 talentos na atualidade e sugerem um montante de, no mínimo, 10 milhões de dólares. Jesus não explica como o servo incompassivo acumulou uma dívida tão grande. Na verdade, esse detalhe não tem importância para a mensagem da parábola. O grande objetivo é mostrar que o servo tinha uma dívida a qual não podia pagar. O fato de o rei ter ordenado que o servo devedor fosse vendido para o pagamento da dívida, juntamente com sua família e seus bens, está de acordo com o contexto histórico da época. Essa prática não era incomum naquele tempo. Além disso, parece claro
que mesmo essa ação pagaria apenas parte da dívida. Após ter tido sua dívida perdoada, Jesus diz que o servo compassivo também tinha um devedor, mas ele, seu devedor, lhe devia apenas 100 denários. Isso aqui equivalia a 600º milênio da dívida, cancelada de 10.000 talentos. Mesmo assim, ele não demonstrou compaixão e agiu com maldade para com seu devedor. A dívida era tão pequena que ele não tinha o direito de vender seu conservo para reaver o valor. Mas, legalmente, ele poderia exigir sua prisão e submetê-lo a trabalhos forçados para liquidar a dívida. Quando o rei soube disso, entregou o servo incompassivo aos torturadores. O texto original usa um termo grego que indica oficiais designados pelos tribunais, cuja tarefa era torturar aqueles que tinham cometido crimes terríveis. Quando o rei diz que o servo compassivo deveria ser torturado até que a dívida fosse paga, obviamente isso significa que ele jamais escaparia de seu tormento. Isso porque sua dívida era impagável. O significado da parábola do credor incompassivo, como fica claro, a palavra do credor incompassivo ilustra o ensinamento de Jesus acerca de como se deve tratar um irmão culpado. O significado principal dessa parábola é demonstrar a importância de se ter um espírito generoso que está disposto a demonstrar misericórdia àqueles que o defendem. A alta quantia da dívida que o rei perdoou ilustra imensurável dívida do pecado que todos os homens possuem diante de Deus. Ninguém seria capaz de pagar tamanha dívida, mas em Cristo Jesus, Deus perdoou todos os nossos delitos. Na cruz, Jesus não apenas pagou o preço pelo pecado de forma geral, mas quitou todos os nossos delitos. Ele eliminou a culpa de cada um de nossos atos particulares de pecados. Então, meus irmãos, o pecador perdoado deve sempre agir sobre a base da misericórdia, meus irmãos, perdoadora. O mínimo que se espera daquele que foi perdoado é que também demonstre perdão. Na verdade, um coração que não perdoa também é um coração não perdoado, meus irmãos. Por isso, nesse ponto, deve haver muito cuidado. A parábola do credor incompassivo nos ensina que os homens só podem ter certeza de que suas dívidas foram canceladas se eles mesmos também cancelarem as dívidas daqueles que estão endividados em relação a eles. Isso significa que eles só podem experimentar a certeza do perdão se estiverem dispostos a perdoar as ofensas cometidas contra eles. Além disso, por parte daqueles que foi perdoado, jamais deveria ser difícil perdoar, visto que a dívida que Deus lhe perdoou é infinitamente maior do que aquela que os homens lhe devem. Um verdadeiro cristão
jamais deve se comportar como credor incompassivos. Seu exemplo maior de perdão e misericórdia é Cristo Jesus. Todos nós somos devedores de Deus, mas assim como Deus nos perdoa, devemos estar sujeitos a perdoar a todos aqueles que pecam contra nós. Esse perdão deve ser abundante, meus irmãos. Não apenas 7 vezes, mas mais 70 vezes 7. Aqui falo eu, Francisco Isidoro, que possamos ter como aprendizado em nossa vida essa parábola.